estar em família, estar em círculo, quem sabe, e ali sempre a falar da palavra de Deus, em falar do amor de Deus. Isto faz com que Jesus sinta-se bem neste lar. E ali diz que Jesus procurava abrir-lhe os olhos do entendimento, a fim de verem como a mão divina sustém os mundos, a fim de despertar apreço pela bondade e benevolência divinas. Chamava a atenção dos ouvintes para o orvalho a cair de manso, a branda chuva e o resplendente sol, todos igualmente aos bons e aos maus. Então, Jesus desejava que os homens compreendessem o cuidado de Deus para com os instrumentos criados que ele havia feito à humanidade. Diz o pensamento que nessas palestras íntimas desdobrava a si ouvinte. Peraí, gente. Diz que nessas palestras íntimas desdobrava a seus ouvintes o que não tentava dizer à multidão mista. A seus amigos não necessitava falar por parábolas. Em muitas ocasiões, Jesus usava parábolas, principalmente onde tinha os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Ele dizia em parábolas porque nem todos compreendiam, mas eles sim, eles eram estudados, compreendiam muito bem as parábolas que Jesus falava. Então, Jesus direcionava como seta para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Ao dar Cristo suas admiráveis lições, Maria sentava-se-lhe aos pés, ouvinte atenta e reverente. Eu achei muito interessante esta parte. Certa ocasião, Marta, perplexa com o cuidado de preparar a refeição, foi ter com Cristo dizendo: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Isto foi na ocasião da primeira visita de Cristo a Betânia. O Salvador e os discípulos haviam feito a pé a fatigante viagem de Jericó a Betânia, ou seja, aproximadamente 600 quilômetros a pé, irmãos. Marta anelava proporcionar-lhe conforto e, em sua ansiedade, esqueceu a gentileza devida ao hóspede. Jesus lhe respondeu branda e pacientemente: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Maria estava se enriquecendo espiritualmente com as preciosas palavras de Jesus. Palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. E Marta estava preparando um alimento delicioso para trazer ao seu hóspede. Não havia pecado em nada, em nenhuma dessas coisas. O problema era que o momento era de ouvir a palavra de Jesus. Então não há pecado em preparar um bom alimento, em fazer uma boa recepção alimentar para um hóspede, principalmente para Cristo. Mas o mais importante, Maria estava acompanhando, Maria estava ouvindo, ela precisava ser transformada. E, queridos, quando nós precisamos ser transformados, nós precisamos acompanhar as palavras de Jesus. E Marta ficou chateada porque não tinha a ajuda da sua irmã. Jesus não tirou aquela boa, a parte boa que ele falou, que era ouvir-lhe de Maria, mas repreendeu Marta, que ela precisava sim ter um tempo para escutar a palavra, que ela precisava de menos ansiedade em torno das coisas que se passam.
e mais pelas coisas que permanecem. Jesus estava falando das coisas espirituais. Meus irmãos, Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que nos tornará sábios para a salvação. Eu posso dizer com toda a propriedade que estes momentos que aqui passamos são oportunidades de adquirirmos conhecimento. Cada palavra que é dita, cada pregação que é feita, cada capítulo estudado, nos conduz mais próximos do Salvador. Nós precisamos nos sentar primeiro, como Maria fez, aos pés de Jesus, com diligência, com prontidão, com energia. Nós podemos receber a graça de Jesus. Aí a Pena Esperada diz que a vida será uma invencível força para o bem. Bem, queridos, a dor penetrou naquele pacífico lar em que Jesus descansara. O que aconteceu? Lázaro foi acometido de repentina moléstia e as irmãs mandaram um recado ao Salvador. O recado foi o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João capítulo 11, versículo 13. É muito interessante este recado das irmãs. Parece que elas tinham uma confiança em Jesus. Parece que elas tinham um apreço muito grande por Jesus, e de fato tinham. Um mal atacara o seu irmão, e elas perceberam que era uma doença trágica. Mas sabiam que se Jesus ali estivesse, ele seria capaz de restabelecer o seu irmão. Jesus é capaz de restabelecer qualquer doença, irmãos. Eu vejo que nós sempre estamos aqui solicitando, pedindo oração, e muitos por alguma enfermidade, ou por algum vício, alguma sequela, algum desejo, às vezes, de conhecer mais da parte espiritual. Mas eu posso dizer com toda propriedade que Jesus cura toda espécie de doenças, não importa qual seja. Se o teu médico diz que não tem mais jeito, para Jesus tem. Ansiosas aguardavam uma palavra de Jesus, mas a Pena diz que enquanto restou em seu irmão uma centelha de vida, oraram e esperaram pelo Mestre. Outra coisa importante que eu aprendo neste capítulo é que elas estavam orando e esperando pelo Mestre. Essa também deve ser uma lição para nós. Nós precisamos sempre estar orando e precisamos sempre estar confiando no Mestre. Mas o mensageiro voltou e trouxe um recado. Simplesmente o recado era: esta enfermidade não é para a morte, João 11:4. E elas se apegaram àquela esperança de que Lázaro viveria. Queridos, o tempo passou e Lázaro morreu. E ficaram muito decepcionadas. Sentiam-se, porém, sustidas pela graça de Cristo, e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. Aqui nós encontramos um outro detalhe interessante, porque quando Jesus ouviu a notícia, os discípulos acharam que ele deveria ir imediatamente, mas perceberam que ele recebeu a mensagem com frieza. Simplesmente ele disse para eles que esta enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Por 2 dias ele se demorou ali no lugar em que se achava. Essa demora era um mistério para os discípulos. Eles não puderam compreender a princípio por que aquele que tanto Jesus amava, ele não correu imediatamente para lá. Bem, irmãos, se Jesus estivesse ali naquele local,
lá com Lázaro, no quarto de Lázaro, o inimigo não teria poder para... A morte não teria poder sobre ele. Então Jesus permaneceu ali onde estava. Se Jesus fosse logo em que ele morreu, podia acontecer o mesmo com a filha de Jairo, que disseram que a menina não estava morta. Então, Jesus, ele foi adiante e esperou completar esses dias, 4 dias, para que ele então chegasse e pudesse efetuar este milagre tão oportuno. Eu vou pedir licença para os irmãos aqui durante 20 segundos, que eu vou compartilhar o link com alguém que está me pedindo, tá bom? Ok, então Jesus ficou por mais 2 dias se demorando ali onde ele se encontrava. Essa demora foi um mistério para os discípulos. E eles se surpreenderam de que ele não atendesse a triste mensagem: eis que está enfermo aquele que tu amas. Bem, irmãos, aqui eu abro um adendo, porque os discípulos ficaram impressionados com a frieza de Jesus. Muitas vezes, nós também ficamos decepcionados por não sermos atendidos de imediato. Mas nós precisamos saber que, em muitas ocasiões, o Senhor te dá um sim, o Senhor te dá um não, ou ele diz espere. E ali era para que elas esperassem a oportunidade, para que elas esperassem, pois Jesus haveria de fazer um grande milagre na vida de Lázaro. Isto seria uma alegria para todos. Então, durante os 2 dias, Cristo parecia haver alijado da mente a notícia, pois não falava em Lázaro. Os discípulos lembraram-se de João Batista, o precursor de Jesus. E aqui nós encontramos uma outra lição. Quando João Batista estava preso, João Batista enviou uma mensagem para Cristo. Por que que João Batista ele não ele enviou essa mensagem a Jesus? Porque ele ficou ali, estava preso. João Batista era primo de Cristo. Jesus não lhe fez uma visita, parecia uma ingratidão para aquele que viveu a vida para Cristo, aquele que foi o precursor de Cristo, aquele que Jesus disse que, nascido de mulher, não houve um maior, aquele que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, aquele que disse que Jesus era o Salvador, não lhe fez uma visita. Irmãos, é de cortar o coração realmente. Mas Jesus queria fazer algo maior para João Batista. Eu creio piamente que João Batista ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Então Cristo queria fazer algo maior por ele. Outra coisa, João Batista já tinha cumprido seu ministério. Jesus não podia mais perder tempo. Então, mas João Batista não compreendeu naquele momento. Mas Cristo deu uma mensagem para ele, porque ele enviou lá os seus discípulos para perguntar para Jesus. Jesus não disse: olha, eu sou o Salvador, eu sou o Mestre, eu sou o Filho de Deus. Porque João Batista já sabia e vivia falando sobre isso. Simplesmente Jesus disse: olha, diga para ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem. Simplesmente. Irmãos, nem sempre a resposta de Cristo é aquela que precisamos, ou seja, é aquela que queremos para a gente. Mas nós temos que aceitar. Como disse o texto, ele, depois de esperar 2 dias, disse Jesus aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Irmãos, de Jerusalém para Betânia ficava mais 6 quilômetros.
Cristo, em vez de estar se aproximando, ele ia, parece que se afastando. E os discípulos ficaram ansiosos. Por que ir para a Judéia? Agora há pouco queriam matar-te. E eles ficaram impressionados. O que está acontecendo com ele? Ele quer ir para lá para morrer. Até um deles disse, bom, então vamos morrer com ele também. Bem, irmãos, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, nosso amigo, dorme. João, capítulo 11, versículos 9 a 11. Os discípulos parece que não compreendiam muito sobre essa questão da morte. Na verdade, eles criam que a ressurreição aconteceria no final, ou seja, na volta de Jesus, no final da sétima praga. E eles criam sobre isso. A própria Marta e Maria também cria sobre isso, e logo lá na frente, no decorrer do estudo, da leitura do verso, nós vamos entender isso. Que elas, com tanta segurança, elas afirmam que ele sim, nós sabemos que ele ressurgirá na ressurreição dos justos. Então, essa ressurreição dos justos acontecerá no final da sétima praga, através da trombeta de Cristo. Muito bem, irmãos. Que tocantes essas palavras de Cristo de que ressuscitaria Lázaro. Quão repassadas de simpatia. Os discípulos disseram, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Os discípulos eram de difícil compreensão. Por isso, Jesus tinha de que, por muitas ocasiões, estar informando, conversando com eles sobre os assuntos que ele falava em parábolas, porque ele sabia que os fariseus, que os escribas compreendiam, mas ele sabia que os discípulos não compreendiam. Depois ele falava de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais clara, para que eles pudessem compreender. Bem, irmãos, os discípulos maravilharam-se com as palavras de Cristo quando disse que Lázaro está morto. E folgo que eu lá não estivesse. Esquivar-se-ia o Salvador por sua própria vontade do lar de seus amigos em sofrimento? Aparentemente. Maria e Marta e o moribundo Lázaro foram deixados sós, aparentemente. Mas não estavam sós. Cristo testemunhou toda a cena, e depois da morte de Lázaro, sua graça susteve as desoladas irmãs. Jesus testemunhou a dor de seus despedaçados corações. Irmãos, sempre Jesus está testemunhando o nosso sofrimento, a dor que tem no nosso coração. Por isso ele também disse que Lázaro apenas dormia. Se Cristo se achara no quarto do doente, este não teria morrido, pois Satanás nenhum poder sobre ele exerceria. A morte não alvejaria a Lázaro com seu dardo, em presença do doador da vida. Portanto, Cristo se conservou distante. Olha que interessante, irmãos. Permitiu que Lázaro passasse pelo poder da morte. Severa seria a prova de sua fé no Redentor. Não os amava menos pelo fato de demorar-se, mas sabia porque elas, por Lázaro, por ele próprio e os discípulos, deveriam ser obtido uma vitória. Irmãos, Cristo tinha que testar aquele lar, aquelas jovens, aquelas irmãs. Por amor de vós, ele falou, para que acrediteis de fato. A todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Olha, então quando as coisas parecem estarem mais densas, mais pesadas, mais negras, ali nós temos o auxílio divino. O braço de Cristo sempre vai estar estendido para nos socorrer. E nós precisamos, irmãos, mesmo diante das provas, das tentações, nós precisamos ser firmes. Lembram do início? Lázaro
um dos mais firmes discípulos de Cristo. Retardando a sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para com os que não receberam. Na jornada para Betânia, Jesus, segundo seu costume, socorreu os enfermos e necessitados. Então, é um aspecto importante. Aqui eu encontro a mensagem do bom samaritano, da assistência social. Sempre Jesus estava disposto a socorrer os enfermos e os necessitados. Nós precisamos, irmãos, eu tenho mais alguns minutos aí, né, irmãos? Não. Nós precisamos socorrer aqueles que precisam de nós. Sempre Cristo fazia isso. É um ensinamento, é uma lição para nós. Diz que Jesus ouviu os sons das lamentações dos pranteadores. Jesus não entrou logo naquele lar, naquela casa, naquele quarto, porque ele sabia que a influência dos fariseus, dos escribas, daqueles que estavam ali, dos pranteadores, podia atrapalhar a sua obra. Com humana e divina piedade contemplou Jesus seu doloroso e fatigado rosto. Marta não mostrava desejos de narrar o acontecido. Tudo se exprimiu nas patéticas palavras: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bem, irmãos, fitando o amorável semblante, acrescentou: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Irmãos, isto aqui é fé. Isto aqui é graça. E Jesus lhe animou a fé, dizendo: teu irmão há de ressuscitar. Foi aí que elas disseram: Senhor, nós sabemos que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Que maravilha, irmãos! Naquele tempo, eles já tinham a crença na ressurreição. Mas Jesus estava falando que ia efetuar uma obra tremenda naquela ocasião. Jesus pediu para que elas mostrassem onde ele havia sido depositado. E Jesus ali queria ressuscitar Lázaro. Disseram: Senhor, já faz 4 dias, ele já está em decomposição. Mas Jesus disse lá no João 11:34, onde puseram ele? E levaram Jesus até lá. Imagino que naquele momento, percebam lá que grande quantidade de pessoas ali estavam. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus não chorou por causa de Lázaro. Jesus chorou porque ele não podia salvar todas as pessoas que ali estavam. Nem todos abriram o coração para Jesus. Nem todos queriam ser salvos. Jesus viu aquelas pessoas chorando, que eram pagas. Naquele tempo as pessoas eram pagas para chorarem nos velórios. Jesus viu que ali não tinha sinceridade. Nem quis entrar. Mas Jesus deu uma outra lição quando ele mandou que tirassem a pedra daquele local. Foi uma surpresa para muitos. Foi uma surpresa para Maria, para a própria Marta. Jesus disse: tirai a pedra. Queridos, quando a pedra foi removida, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E aquele moribundo, aquele morto, que já fazia 4 dias que estava em decomposição, saiu envolto às ataduras, obedecendo ao chamado do Mestre. Ah, irmãos, a oração de Cristo é poderosa. Pai, disse ele, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro saiu para fora, irmãos. Que testemunho tremendo. Que maravilhoso quão maravilhosa foi aquela cena. Todos ali estavam contemplando aquela cena. Todos estavam aguardando um momento. Todos queriam saber se de fato o que ele estava falando era verdade ou não. Ah, irmãos, Jesus é o doador da vida, mas nem todos acreditaram.
Nem todos confiaram que ele era o doador da vida. Meus amados irmãos, Jesus é o doador da vida. Ele diz que ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Há uma lição para finalizarmos aqui o nosso assunto de hoje. O homem precisa cooperar com Deus. O humano precisa cooperar com o divino. O tirar a pedra quer dizer que nós precisamos remover também as dificuldades. Não podemos estar só esperando da parte de Deus. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos desatar o moribundo. Nós precisamos ir. Nós precisamos não só pedir, precisamos agradecer, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí Cristo vai fazer a sua obra. Cristo vai fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer: salvar aqueles que estavam perdidos. Nessa manhã está diante de nós aí vários pedidos de oração. Muitas pessoas com ansiedade, com depressão, muitos com câncer, com outras enfermidades que até é para a morte. Mas eu quero dizer que para Jesus, nenhuma enfermidade, nenhuma doença é para a morte, porque ele é o doador da vida. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos. Tem muitas coisas ainda neste capítulo para ser abordado. Uma é que Maria, aquela pecadora, ela gasta um grande dinheiro e lava os pés de Jesus. Ela unge Jesus. E nós precisamos também, queridos, ungir Jesus com a nossa obediência, em ouvir a sua palavra, em nossas orações, em buscá-lo. Queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe esta amada igreja online. É o meu desejo e a minha oração. Amém.